Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais usando a Bíblia, a palavra de Deus como seu guia, como a sua direção. E hoje eu queria falar sobre o que fazer quando pessoas se intrometem no seu casamento. Infelizmente é muito comum esse tipo de interferência, esse tipo de intromissão. O que é essa intromissão? Quando eu falo em intromissão, intrometer no casamento, eu estou falando de se intrometer ou palpitar ou aconselhar ou mesmo agir em assuntos que o casal não dá permissão para que a pessoa fale ou age, ou mesmo que dê permissão. São assuntos que são exclusivos do casal. E aí nem o casal mesmo sabe que não deveria dar permissão para essa pessoa se intrometer nesse assunto. Mas é um assunto exclusivo do casal e essa pessoa vai e se intromete nisso. Ela quer aconselhar, ela quer dar palpites, ela quer fazer coisa, agir no lugar do casal. Então ela começa a se interpor no relacionamento. Isso é intromissão, é algo indevido, é algo que a Bíblia não, vamos dizer assim, não permite que a pessoa faça, porque é um assunto exclusivo do casal. E aí, infelizmente, algumas pessoas se intrometem nesses assuntos, e é isso que eu chamo de intromissão. Infelizmente, esse tipo de interferência é muito comum, não é? Por alguns aspectos. Primeiro, pelo aspecto físico. Nós estamos num tempo em que os casais, talvez por questões financeiras mesmo, estão morando junto com pai e mãe. Moram, às vezes, no mesmo quintal, O pai constrói embaixo, ele constrói em cima, os filhos em cima, e moram no mesmo prédio, ou então moram no mesmo quintal. O pai tem a casa dele ali na frente, o filho constrói lá atrás, outro filho ali, moram, ou então ao lado, um do outro, vão adquirindo casas ou construindo casas uma ao lado da outra, por questões financeiras. Eles vão morando juntos e não há nenhum problema em morar junto. O problema é quando mora junto e se intromete. O problema é não saber o limite, das moradias. A gente sempre aconselha um casal que está morando junto com os pais e que há uma intromissão indevida no casamento a que comece a pensar e a trabalhar para que more separado dos pais. Esse é um conselho que a gente sempre dá. A não ser que o pai tenha algum tipo de comorbidade, é doente. Aí nesse caso não, O pai ou a mãe, o sogro, a sogra precisam de cuidados e são idosos, muito idosos, não podem se cuidar sozinhos. Aí não, aí tudo bem. Morar sozinho, deve-se morar sozinho para cuidar dos pais. Nesse sentido, está perfeito. Agora, ainda assim é preciso colocar um limite, ainda assim é preciso impor um limite. Ainda vamos falar sobre essas questões, mas tem sido muito comum nos nossos dias pais e filhos que moram juntos mesmo depois dos filhos casarem. E isso gera algum tipo de liberdade que não deveria haver. É preciso tomar cuidado com essas questões. Também por aspectos financeiros. Intromissão, interferência na vida do casal por aspecto financeiro. Às vezes é um amigo ou uma amiga ou um parente que o casal está com um problema financeiro, aí ele ajuda, ajuda financeiramente no sustento da casa,
e aí essa pessoa que dá essa ajuda financeira para o casal, ele se sente na liberdade de poder interferir, de poder ditar o que o casal faz ou, né, faz ou deixa de fazer. O fato de ajudar não dá esse tipo de liberdade, mas a gente vê, é muito comum isso, às vezes, casais, especialmente no começo do casamento, está começando ali, ainda não tem muita coisa, o pai e a mãe vêm, ajuda, o sogro, está todo mundo ajudando financeiramente, aí um tio, né, um parente, e aí esses parentes se sentem na liberdade, né? Se sentem assim, com liberdade para poder opinar. Eu lembro de um casal que ele tinha, parece que era um tio, um parente dele, que eles ajudavam financeiramente os meninos. Só que esse tio, né, dele, a tia, principalmente, porque ela ajudava eles a comprar alguma coisa, né, um móvel, alguma coisa, ela se sentia na liberdade de escolher qual é o tipo de móvel que eles deveriam adquirir. Não bastava para ela ajudar financeiramente, ela queria escolher a decoração da casa. E isso estava causando um problema muito sério no casamento, porque a esposa dele não estava gostando disso. Ela falou, olha, eu preciso de ajuda, eu não tenho dinheiro para comprar o móvel tal, mas eu gostaria de escolher o móvel que eu queria, né? Do meu gosto. E a tia do rapaz se intrometia no casamento. Ela não passava a ser altruísta e ajudar o casal, não, ela queria mandar na decoração da casa. Isso é comum, infelizmente é muito comum. Também essa interferência se dá por dependência emocional. E nós estamos cuidando de um caso agora, uma mocinha muito jovem, casou, muito nova, casou com 18 anos e ainda dependente emocionalmente da mãe. E ela procura a mãe para tudo, porque ela tem essa dependência emocional ainda enraizada no coração dela, na alma dela. E a mãe se intromete no casamento. Isso já tem gerado conflitos, apesar dos poucos meses de casado, não tem nem ano de casado, né? Poucos meses de casado. Ela tem essa dependência emocional da mãe, emocionalmente dependente, e a mãe se sente na obrigação de satisfazer essa dependência emocional. E aí, quanto mais a mãe não corta esse cordão umbilical, ela vai ficando cada vez mais dependente. O marido não gosta disso, porque quer viver uma vida de casado. Ele não quer viver, ele quer estar casado com a sua esposa e não com a esposa e a mãe da esposa. Então, eles têm tido muitos conflitos por causa disso. Essa dependência emocional, esse cordão umbilical precisa ser cortado urgentemente. É isso que nós estamos trabalhando na vida dela, com conceitos bíblicos. Agora, você não pode confundir algumas coisas sobre essa questão de intromissão no casamento. Por quê? Porque às vezes a pessoa só quer ajudar. Às vezes a pessoa quer exortar o casal, porque o casal está fazendo alguma coisa errada. Às vezes a pessoa quer aconselhar o casal, dar algum tipo de conselho, porque sente que o casal está indo por um caminho que não é bom. Mas aí a pessoa é tão orgulhosa, não é? Ou o marido ou a mulher, tão orgulhosos no seu coração, e que não querem aceitar e acham que isso é intromissão. Não, uma pessoa pode e deve, uma pessoa mais velha, de repente com mais tempo de casamento, aconselhar e exortar o casal, desde que, logicamente, esse conselho esteja na palavra de Deus. É preciso exortar e aconselhar os casais. E você, que é esposo, que é esposa, aceite o conselho.
Não fique achando que isso é intromissão. Não é intromissão. Dar um conselho não é intromissão. Querer exortar e aconselhar não é intromissão. Uma outra coisa que você não pode confundir, que é uma ajuda pontual, não é intromissão. Se uma pessoa vai ajudar você, ou financeiramente, ou de alguma coisa dentro do seu casamento, não quer dizer que ela quer se intrometer com isso. Ela só quer ajudar nisso. Só quer trazer um pouquinho de ajuda para que você entenda algumas coisas e poder aliviar o casamento de vocês, a caminhada do casal, de vocês como casal. Então, não fique achando que isso é intromissão, é uma ajuda pontual. É lógico que se a pessoa ajuda e aí quer, né, se intrometer de verdade em assuntos que é só do casal, aí tudo bem. Mas se é uma ajuda pontual, não tem problema, não há problema nisso. Uma outra coisa que você não pode confundir é privacidade com isolamento. Nem todo mundo que vai ajudar você, que vai aconselhar você, vai invadir a sua privacidade. E os casais se isolam. Quando a gente fala de intromissão no casamento, também existe o outro lado. Existem pessoas que realmente se intrometem no casamento, mas existem casais que se isolam. Isolam porque acham que tudo que os outros falam é intromissão no casamento. Não, não é intromissão. Não se isole. E nós temos visto muitos casamentos, muitas pessoas têm procurado a gente aqui, são casais que se isolaram, não querem nenhum tipo de exortação, não querem nenhum tipo de ajuda, né? Eles até usam aquele provérbio, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Olha, às vezes é bom meter a colher sim, tá? Às vezes é bom que alguém meta a colher na briga de marido e mulher, porque em muitos casos, nem o marido e nem a mulher sabem resolver a briga. E aí eles vão ficar brigados. E como eles não sabem resolver o conflito, eles ficam aí arrastando o conflito para o resto da vida. E muitos deles acabam no divórcio, acabam na separação. É preciso que às vezes alguém meta a colher mesmo, para poder ajudar o casal. É lógico que o provérbio quer dizer de pessoas que se intrometem, né? Briga de marido e mulher, ninguém deve se intrometer, não se intrometa na vida do casal. Agora, quando o casal está indo a passos largos para um abismo, é preciso alguém interferir, é preciso alguém chegar lá e aconselhar. Então, não tenha esse tipo de confusão no seu coração. Nem tudo é intromissão, apesar de que a intromissão dentro do casamento seja muito comum. Existem também dificuldades, existem algumas dificuldades para se livrar desse tipo de intromissão. A primeira dificuldade é o parentesco. Às vezes é um pai, às vezes é a mãe, às vezes é um parente, né? Um tio, uma tia, uma avó. Então, uma vez nós cuidamos de um casal, a gente estava cuidando de um casal que a mãe dele se intrometia muito no casamento. Eles eram desses que moravam no mesmo quintal. E a mãe se intrometia demais no casamento deles. Demais. E eles, a esposa vinha falar conosco, né? E vinha falar comigo, com a Ângela, e dizia, reclamava muito, a minha sogra isso, a minha sogra aquilo, a minha sogra isso, a minha sogra aquilo, e reclamava dessa intromissão. E a gente perguntava para o rapaz, por que ele não falava com ela, né? Sua mãe, vai lá, fala com ela. E ele dizia, mas é a minha mãe, eu não consigo contrariar a minha mãe, a minha mãe sempre foi uma mulher sempre muito boa, a minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, uma mulher de bênção, uma mulher, começou a falar da mãe dele, né? E quase que endeusar a sua mãe. Mas a mãe estava atrapalhando o casamento. E ele havia esquecido de Gênesis capítulo 2, né? Deixará o homem pai e mãe,
e unir-se à sua mulher, ou seja, a sua prioridade agora não é sua mãe nem seu pai, é sua esposa. E ele teve que aprender isso. E ele teve que um dia ir lá na mãe dele e falar com ela e conversar com ela, porque estava tendo problema no casamento, a mulher já não suportava mais. Então esse parentesco, especialmente parentes que são muito bonzinhos, que são gente boa, parentes que realmente às vezes querem ajudar, mas não sabem nem como, às vezes esse parentesco dificulta também a questão de ser o melhor amigo. É minha melhor amiga, é o meu melhor amigo, mas está se intrometendo no casamento, né? Mas aí não quer contrariar, não quer impor limites, porque é a melhor amiga que ela tem. Se eu perder essa amiga, puxa vida, aí começa, né, aquele vitimismo. Não, é preciso confrontar a amiga e impor limites, mesmo sendo a melhor amiga. E é uma dificuldade, mas eu reconheço que isso é uma dificuldade para alguns casais, de chegar para a pessoa que está se intrometendo porque é melhor amigo ou melhor amiga que ele ou ela tem. Outra coisa é o medo, esse medo de perder a amizade, de perder a pessoa. Tenho muito medo de perder a minha mãe, de eu falar para minha mãe e ela nunca mais querer olhar na nossa cara. Tenho muito medo de falar com meu amigo, com a minha amiga. Tenho muito medo de falar que estão se intrometendo. Eu tenho medo. E esse medo se aloja dentro do coração da pessoa e ela deixa que esse medo tome conta e diga para ela o que ela deve fazer sobre impor limites ou não. E esse medo realmente é uma dificuldade. Mas outra dificuldade é usar o outro como escudo. Às vezes o marido está chateado com a esposa e ele tem ali a mãe dele que fala toda a chateação que ele tem com a esposa. Ele não consegue falar com a esposa, mas a mãe dele fala. Aí ele pega a mãe dele e usa como escudo para ele, né? É confortável. A esposa do mesmo jeito, às vezes é a esposa, ela não consegue falar com o esposo aquilo que está incomodando ela. Então ela tem uma amiga que fala, que é amiga dos dois, amiga em comum, e essa amiga tem coragem de ir lá e falar, e ela usa essa amiga como seu escudo, né? E essa amiga agora é necessária, mesmo que ela se intrometa no casamento, mesmo que se intrometam no casamento, eles são necessários. Por quê? Porque nós vamos usar como escudo. Eu não tenho coragem, eles falam. E aí fica usando a pessoa, mesmo que ela se intrometa no casamento. Isso é ruim, porque lá na frente, esse escudo vai falhar. E essa pessoa não vai ter mais forças e nem sabedoria para fazer as coisas. E aí o casamento entra em bancarrota. É preciso não usar as pessoas como escudo para dizer para o seu esposo, para a sua esposa, aquilo que você deveria dizer. Por quê? Porque essa pessoa vai se intrometer no seu casamento. E aí daqui a pouco o casamento não será mais a dois, não é? E é preciso tomar conta disso para não entrar nesse erro. Uma outra dificuldade dessas intromissões no casamento é não saber o limite entre ajuda e intromissão. Geralmente o casal que não sabe impor limites, que não sabe lidar com essas intromissões dentro do seu casamento, são casais que não sabem a diferença. Até onde vão as coisas? O que eu posso impor de limite? O que é só uma ajuda? O casal não sabe, fica meio atordoado. Não é? Nós estamos cuidando de um casal agora, neste exato
momento que eu estou falando com você, a gente está cuidando de um casal que a mãe se intromete muito no casamento deles, mas a filha e o genro, eles não sabem qual é o limite disso. O que eu tenho que impor limite? O que eu não tenho que impor limite? E aí fica nessa corda bamba, né? Eu não sei se eu falo, não sei se eu faço, porque não sabem qual a diferença entre uma simples ajuda, uma ajuda pontual ou intromissão no casamento, né? É preciso então que o casal saiba o que é realmente se intrometer, e é preciso então que o casal imponha os limites necessários. Por quê? Porque existem alguns benefícios para o casamento quando o casal detecta essa intromissão e ele começa a colocar a mão nisso. Primeira coisa, o casal amadurece. A gente percebe alguns casais que não são maduros no seu casamento, são casais geralmente que têm algum tipo de dependência, ou com pai, ou com mãe, ou com amigo, o casal não consegue caminhar sozinho, né? E aí ele não amadurece. É um casal que fica menino pro resto da vida, sabe? Cresce, a barba fica branca, os cabelos ficam brancos. Eu tratei de um casal uma vez, eles tinham 37 anos de casado, presta atenção, 37 anos de casado, mas era um casal infantil, inclusive ele era 4 anos mais velho que eu, né? Com uma infantilidade, casaram novinhos, mas sempre foram dependentes, e sempre teve a intromissão do pai, da mãe, dos tios, dos amigos. Eles sempre permitiram esse tipo de intromissão no casamento e não cresceram. E aos 37, pasmem, aos 37 anos de casamento, ainda estavam com problemas no casamento, problemas difíceis de serem resolvidos, porque permitiram que outros se intrometessem. Então não caia nessa, não entre nessa, não. É preciso detectar isso e cortar isso para que o casal amadureça. Primeira coisa. Segunda coisa, o casal obedece à ordem de Deus. Quando um outro benefício que você detecta a intromissão e você age nisso, é que você começa a obedecer a ordem de Deus. A ordem de Deus lá em Gênesis capítulo 2, verso 24 foi: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Essa é a ordem de Deus. Quando você detecta isso, você vê isso, fala assim: opa, estão se intrometendo demais no meu casamento, preciso resolver isso. Por quê? Porque Deus disse para você abandonar pai e mãe e viver a sua vida com a sua mulher. E quando eu falo abandono aqui, tá? Não pense que é deixar de lado, não. Essa palavra deixar pai e mãe, uma palavra do hebraico, quer dizer não dar a prioridade. Ou seja, a prioridade agora é o seu casamento. A sua ênfase agora é o seu marido, é a sua esposa, não é mais seu pai, sua mãe, seus parentes, seus amigos. É disso que a Bíblia está falando, né? Agora, um outro benefício é que você pode evitar também conselhos fora do que a Bíblia diz. Você evita esses conselhos. E como tem parentes, como tem amigos que dão conselhos que estão fora da palavra de Deus. Tem muitos, e a gente vê muitos aqui, tá? A gente recebe muitos aqui no nosso escritório, eu e a Ângela, que receberam conselhos
completamente fora daquilo que a palavra de Deus diz. E aí esses casais estão aí completamente perdidos. E quando vem aqui, às vezes já vem em ponto de separação. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado vitória, e esses casais não têm se separado. Eles têm continuado lutando pelo seu casamento e graças a Deus estão bem, não é? Lutando por aquilo que Deus luta. Então, é preciso que você obedeça à ordem de Deus e você evite esses conselhos que estão fora da palavra de Deus, certo? Agora, uma outra coisa, um outro benefício é que você mantém o foco no casamento. Quando você deixa essas intromissões de lado, separa essas intromissões, o seu foco agora é o seu casamento. Você passa a focar na sua vida conjugal, passa a focar no seu esposo, passa a ter foco e prioridade na sua esposa, e não naquilo que os outros dizem, e não naquilo que as pessoas que querem se intrometer no seu casamento estão dizendo, estão fazendo. E é interessante, a gente às vezes recebe alguns casais aqui que tem pessoas se intrometendo no casamento deles. Quando você vai ver o casamento daquelas pessoas que estão se intrometendo, o casamento delas está acabado. Por quê? Porque às vezes elas se preocupam muito com o casamento do outro, esquecem do seu próprio casamento. Então, o que fazer? A pergunta é, então o que eu devo fazer? Eu tenho pessoas se intrometendo no meu casamento, eu tenho esse tipo de intromissão, eu estou vivendo isso no meu casamento, o que eu devo fazer? Eu vou usar um texto bíblico, eu sempre uso a Bíblia, né? A palavra de Deus é que é o nosso guia, a nossa referência. Eu vou usar o texto bíblico de Gênesis capítulo 3. Aqui em Gênesis capítulo 3 é aquele momento em que Eva e Adão, né? Adão e Eva estão lá no jardim do Éden. Deus colocou os dois ali para cultivar, para guardar o jardim. E aí eles estão ali no jardim e de repente alguém se intromete. A serpente. Diz que a serpente veio conversar com Eva. O casal estava ali, interessante, só tinha os dois, né? Os dois seres humanos no paraíso, só tinha os dois lá. Ali já começou a primeira intromissão num casamento. A serpente veio e se intrometeu na vida do casal. E por que o casal? Porque Adão e Eva não colocaram os limites, não perceberam essa intromissão, aconteceu o que aconteceu, não só com eles, mas com toda a humanidade que veio depois deles. Eu vou usar esse texto de Gênesis capítulo 3, eu vou ler alguns versículos para você, para dizer para você o que você deve fazer para se livrar das intromissões do seu casamento. Primeira coisa, no verso de número 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que coisa interessante. Eles estavam aqui no jardim, não é? De repente a Bíblia já entra com a serpente. Ela diz assim: mas a serpente, aquela que era mais astuta, mais sagaz de todos os animais, chegou para a mulher. Ali, ela já chegou conversando, ela já chegou fazendo uma pergunta, não é? Quem faz uma pergunta quer uma resposta. Ora, a minha questão aqui é: se Eva
Quando a serpente chegou, do nada, de repente, chega ela ali, tá? Adão e Eva estão no paraíso, cultivando o paraíso e dando nome para os animais, né? Como Deus havia dito, e cuidando daquele paraíso. Estão ali, curtindo a vida que Deus havia dado, né? Então, no prazer e na felicidade que Deus havia dado, junto com o próprio Senhor Deus, que vinha todo dia à tardezinha conversar com o homem e com a mulher. Estavam ali naquele paraíso. Se naquele momento em que a serpente chegou para Eva, né, em que Satanás ali, na serpente chega para Eva, se a mulher já naquele momento tivesse colocado um limite, a coisa seria diferente. Mas o que aconteceu? Eva não impôs o limite. A serpente fez uma pergunta. Ela fez uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só. Aqui Eva deveria ter colocado o limite, dito para a serpente: olha, esse assunto não te pertence, esse assunto é meu, do meu esposo e de Deus. É uma ordem que Deus deu para mim e para o meu esposo. Aliás, ele tinha dado a ordem para Adão, né, que era o líder. Então, esse assunto, a ordem foi dada para nós. E colocava um limite ali nas coisas, e dizendo, era como que ela dizendo assim: olha, você não, desculpa, mas você não tem nada a ver com isso, certo? Você não pode se meter nesse assunto, porque é um assunto meu e do meu marido, uma ordem que Deus deu. E ponto final, está colocado o limite. Esse assunto eu não converso com você. A gente pode conversar de outras coisas, mas esse eu não converso. Colocou o limite. Mas Eva não colocou o limite e a conversa deu sequência e prolongou. Então, primeira coisa que você deve fazer para se livrar das intromissões do seu casamento coloque um limite. Sim, um limite claro. Seja para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para o seu tio, seja para quem for, para o seu melhor amigo, coloque o limite. É lógico que você não precisa ser rude, né? Não precisa ser tosco, rude e falar de uma maneira inapropriada, mas com amor, com carinho, você vai dizer para a pessoa: olha, esse assunto é um assunto que eu gostaria de tratar com o meu esposo ou com a minha esposa. Esse assunto nós estamos tratando, nós estamos cuidando no nosso casamento, então eu não gostaria de tratar esse assunto aqui com você. Colocou o limite, certo? Com muito carinho, com muito jeito, colocou o limite, e isso é importante. Quando você não coloca o limite, as pessoas vão entrando cada vez mais e se intrometendo cada vez mais. Se já se intrometem, chama a pessoa e diga: olha, eu gostaria que nós não conversássemos mais sobre esse assunto. Por quê? Porque aqui é um assunto íntimo, da nossa intimidade, é um assunto que nós decidimos que nós iremos resolver. Tá? Seja delicado, né? Seja gentil, mas fale. A verdade, ela não precisa ser bruta, mas ela precisa ser dita. Ela precisa ser falada com amor, com carinho, mas dizer a verdade. Então, a primeira coisa é impor o limite. O outro verso que eu gostaria de ler aqui é do verso 1 até o verso de número 3. Olha o que aqui diz: a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Olha, a mulher já deu resposta. Se a serpente perguntou e a mulher respondeu, ela está dizendo, a serpente entendeu: opa, ela respondeu, então vamos prolongar o assunto, né? Já não impôs o limite.
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Segunda coisa que você precisa fazer, além de impor limites, é escolher, selecionar os assuntos. Selecionar os assuntos. Quando um assunto começar e você sabe que esse assunto é de foro íntimo, é seu e do seu esposo, então encerra ali o assunto. Selecione os assuntos. Primeiro junto com o seu esposo, tá? Olha, a sua mãe está se intrometendo, vamos supor, tá? Vamos fazer uma suposição aqui. A sua mãe está se intrometendo no nosso casamento e eu gostaria que nós dois, juntos aqui, nós vamos orar a Deus e vamos selecionar os assuntos que nós iremos conversar junto com a sua mãe, porque ela está se intrometendo. Ou com a melhor amiga, né? Olha, sua amiga está entrando no nosso casamento, eu não estou gostando. Eu gostaria que nós dois aqui juntos selecionássemos os assuntos que nós vamos conversar quando estivermos com ela. E quando ela entrar em algum assunto, a gente diz para ela: olha, esse assunto a gente queria resolver só nós dois. Ponto final. Certo? Então, essa atitude do próprio casal, selecionar os assuntos. Sentem, isso é importante, né? Às vezes o casal deixa isso para, vamos ver na hora. Na hora não. Sentem antes e conversem antes e planejem antes as conversas e digam: olha, esse aqui a gente conversa, esse aqui a gente não conversa diante dos outros. É preciso que o casal sente junto e concorde junto com essas coisas, para que isso não aconteça. É preciso prevenir, não é? Prevenir é melhor do que remediar. É preciso que o casal previna essas interferências. Então, selecione os assuntos. Eva aqui não selecionou o assunto, a serpente fez a pergunta e ela simplesmente entrou na da serpente, não quis saber de selecionar assunto algum. Aliás, parece que ela e o esposo não sentaram para conversar sobre isso e dizer: olha, esse assunto aqui a gente não conversa com ninguém a não ser com Deus que deu a ordem. Certo? Muito bem. Terceira coisa que é preciso fazer está no versículo 4, no verso 5. Diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o que a serpente disse. Deus disse que vocês iam morrer, mas aí a serpente diz assim: não, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí, agora, o terceiro passo é confiar no agir de Deus através do seu cônjuge. Deus havia dado uma ordem para Adão e dito para ele assim: olha, dessa aqui vocês não vão comer, porque se comerem, você morre. Aí vai Adão e diz para Eva assim: Eva, olha, Deus falou com a gente, comigo, que nós podemos comer de todas as árvores, mas dessa aqui a gente não come. Certo? E aí acontece o que está acontecendo aqui. A serpente deturpa a ordem e diz assim: olha, não, Deus, na verdade Deus não queria que vocês fossem igual a ele, porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus, igual a Deus. Parece que Eva não confiou no agir de Deus através do seu esposo. É preciso confiar, porque quando você não confia na ação do Espírito Santo de Deus através da sua esposa e do seu esposo, você vai procurar em outro. É por isso que muitos vão procurar, né? Permitem a intromissão de amigos, de amigas, permitem a intromissão de parentes. Por quê? Porque não confiam no agir de Deus através do seu esposo
ou da sua esposa. Olha, por mais bobagens que seu esposo ou sua esposa faça, é preciso confiar que ela foi separada por Deus para agir na sua vida. É preciso confiar nisso. E Deus age. Deus age. Sim, Deus age porque ele escolheu. A escolha do seu esposo foi Deus. A escolha da sua esposa foi o Senhor Deus que escolheu. Se Deus escolheu, é porque ele sabia que ele poderia agir na vida do seu esposo e ele ser um canal de bênçãos para você. E ela ser um canal de bênçãos para você, por pior que sejam as coisas, tá? É preciso que a gente separe as coisas, porque senão a gente permite, meu esposo não é bom nisso, eu vou confiar no meu pai, não vou permitir que meu pai se intrometa. Uma vez um casal, a moça estava permitindo que o pai intrometesse na vida. Por quê? Porque na vida financeira deles, porque o esposo dela, segundo ela, era um camarada gastador, que não sabia nada de dinheiro, que só fazia bobagem com dinheiro. Aí ela permitia que o pai, porque o pai era além de ser bem financeiramente, era uma pessoa que sabia lidar com o dinheiro, de uma forma correta e equilibrada. Então ela permitia que o pai se intrometesse e o pai dissesse para eles o que eles deveriam fazer com o dinheiro deles. E o esposo não mandava mais no dinheiro. Isso foi causando conflito, E nós tivemos que ensinar para ela e aconselhá-la, dizer o seguinte: olha, o seu esposo não sabe lidar com o dinheiro, você sabe? Eu aprendi com meu pai. Então ensine o seu esposo. Ao invés de você permitir que seu pai se intrometa na sua vida financeira e assuma o lugar que é do seu esposo, você vai agora, como auxiliadora dele e conselheira dele, você vai agora aconselhar o seu esposo e ensiná-lo a lidar com o dinheiro. E ela foi fazendo isso. E à medida que ela foi fazendo isso, a gente foi dizendo para ela: corte a intromissão do seu pai. Corte a intromissão do seu pai. Hoje, quem toma conta das finanças da casa é o esposo. Por quê? Porque ela, primeiro, ensinou o seu esposo. Segundo, ela cortou a intromissão do pai. Ele toma conta, certo? É preciso entender o que Deus quer do casamento. Isso tudo está na Bíblia. Isso tudo está aqui na palavra de Deus. Agora, quando você não confia no agir de Deus através da vida do seu cônjuge, você permite que outros se intrometam. E o último verso que eu queria ler é o verso de número 6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa mulher viu, olhou para o fruto, falou: rapaz, que fruto lindo, deve ser uma delícia esse fruto. E aí foi e comeu. Outra coisa que você deve fazer para evitar, para se livrar das intromissões, é não analisar a situação segundo as aparências. Às vezes as pessoas analisam a situação segundo a aparência. Tá tudo, meu pai, minha mãe, eles são tão bonzinhos, eles são pessoas tão piedosas, São pessoas tão calmas, tão tranquilas, tão equilibradas assim, mas estão intrometendo no seu casamento. Não analise segundo as aparências, não. Ela é minha melhor amiga, ela quer o meu bem. Ele é meu melhor amigo, ele quer o meu bem, sim, mas não analise segundo as aparências. Pode ser o melhor amigo, a melhor amiga,
mas está se intrometendo no casamento. Algumas pessoas falam assim, mas é o pastor fulano, ali, às vezes é um pastor famoso, né? Um pastor pastor youtuber famoso, mas é um pastor, sim, mas olha, está dando conselho que está fora da Bíblia. Pode ser famoso que for, pode ter a fama, pode ter milhões e milhões de seguidores, está fora da palavra de Deus, então está se intrometendo no casamento, né? Eu tenho chamado de intromissão virtual. Às vezes a intromissão não é o pai e a mãe, isso aqui é um youtuber, um pastor youtuber famoso, mas está fora da palavra de Deus, está se intrometendo no seu casamento de uma forma errada. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com essas coisas. É preciso que você entenda e saiba lidar com essas intromissões. Primeiro, vou repetir. Primeiro, imponha limites. Imponha limites. Segundo, selecione os assuntos. Selecione os assuntos. Quando eu falo em impor limites, é mesmo se for limites físicos, tá? Mora na mesma casa, não sei, olha, mas imponha limites. Não permita que a pessoa ultrapasse esse limite da intimidade dos assuntos. Selecione os assuntos, né? Não confie no agir de Deus através do seu esposo, da sua esposa. Não fique analisando segundo as aparências. Pode ser muito bonzinho, muito boazinha, mas se está intrometendo no casamento, é preciso colocar um limite nisso aí. A gente está cuidando de um casal que está enfrentando um problema muito sério. Eles moram no mesmo prédio, né, que o pai e a mãe da moça. E a moça faz tudo na casa da mãe, quase tudo ela faz na casa da mãe. E quando o rapaz chega em casa do trabalho, ele sabe que vai encontrar a mulher na casa da mãe. E aí ele, ao invés de ir para a casa dele, vai direto para a casa da sogra. E eles ficam lá. Só que eles vieram nos procurar, a mim e a Ângela, porque estavam tendo problemas com essa intromissão repetida. O rapaz já não estava mais gostando, porque a mãe estava dando palpites, e a mãe já estava palpitando em assuntos que eram deles, do casal. O casal agora, eles estão decidindo se vão ter um filho ou não. E a mãe já está se intrometendo no relacionamento do casal. Por quê? Porque o casal quer ter o filho. Mas a mãe não quer que eles tenham os filhos agora, porque ela quer construir um cômodo, alguma coisa assim, separado para eles e uma casa. Eles moram no apartamento de cima, eles não moram no mesmo apartamento dela, mas ela quer construir alguma outra casa, eu não sei aonde, e ela quer preparar tudo, ela quer fazer um enxoval do menino, e ela ou da menina, né? Ninguém sabe, ela quer fazer um enxoval, a mãe quer decidir tudo. E o rapaz não está gostando desse tipo de intromissão, e realmente não é para gostar, mas é preciso impor o limite, e é isso que nós estamos conversando e mostrando para eles através da palavra de Deus. Imponha os limites, selecione os assuntos, confie no seu esposo, confie na sua esposa, confie na decisão que Deus vai dar para o casal, para vocês juntos, confie nisso. Peça conselho para os outros, sim, pode pedir conselhos, mas não permita que eles se intrometam. Quem decide é o casal. A gente pode aconselhar, mas a decisão é do casal diante de Deus. Então, pense nisso, pense bastante nisso. Deus tem algo precioso para o seu casamento. Não permita
que essas intromissões atrapalhem a sua vida conjugal. É isso que eu queria falar com você hoje. Se Deus quiser, essa semana eu faço uma outra live. Fique com Deus, que Deus abençoe o seu casamento.